Eu sou natural de Maceió, né? É, sou do século passado, né? Tanto é que nesse ano eu vou entrar para o rol dos sexagenários. Pronto, desde pequeno que nasci e me criei aqui em Maceió. O meu interesse pela arquitetura surgiu no primeiro momento, quando eu vim ter a primeira ideia do que seria arquitetura. Naquela fase onde quase todos perguntam o que é que você vai ser quando crescer. No primeiro momento, por conhecer o profissional agrônomo antes do que seria a arquitetura, eu pensava em fazer agronomia. Porque minha vida sempre foi muito próxima à natureza, ao campo. Quando eu soube o que era a arquitetura através de uma irmã mais velha, que disse mais ou menos o que era dentro da visão dela, que era uma área que requeria habilidade de desenho, e essa habilidade de desenho eu tinha desde criança. E a partir daí, quando eu comecei a procurar mais saber sobre arquitetura, aí eu decidi que era o que eu queria mesmo. Tanto é que quando eu terminei o ensino fundamental, fui direto para o curso técnico em edificações. Né? E de lá para cá, então desde os 15 anos que eu estou ligado à área de construção civil, dado o meu interesse pela arquitetura. Olha, professores dentro do curso, na época da minha graduação, eu sempre tive um bom relacionamento com todos. Claro que tem aqueles que a gente prefere não só pela competência, mas pela simpatia, pela a relação de amizade que se forma. Mas professores na área de projeto, que eu senti assim que eu tive um bom aprendizado, eu pude enriquecer um pouco meu conhecimento na época como estudante, e hoje eu vejo que muita coisa que ele dizia era pertinente no momento e a gente usa na vida profissional. Então os professores que me marcaram mais, por exemplo, o próprio Mário Aloysio, o casal Nadine e Rubem Loureiro, né, que inclusive o próprio Rubem na época era tido como bicho-papão, era aquele professor que os alunos temiam, mas não era nada daquilo que os alunos que passaram por ele antes de mim diziam. Uma pessoa excelente, o casal era como se fosse um paizão e uma mãezona para os alunos, e eu gostei e ele me ensinou bastante também com relação a isso. Na área de história, Geisa e Josi. A Geisa Ramalho já não está mais na UFAL, aliás, não está mais ensinando, que se aposentou, mas a Josi ainda continua. Né? E são duas professoras que, pela forma delas serem e pela disciplina que ensinavam, foram ótimas para mim e marcaram durante o curso. Olha, um arquiteto que eu tenho como um dos que eu mais admiro, que eu gosto do trabalho dele, não são dos atuais, o Frank Lloyd Wright, pelo lado do trabalho da arquitetura orgânica, né? Aquela coisa ligada com a natureza, que é uma coisa que eu gostaria e gosto, às vezes, de quando me dão a oportunidade, de sempre ir para esse campo. Para citar um atual que eu gosto, não quero dizer que os trabalhos do ponto de vista plástico são fantásticos, essas coisas todas, mas que eu gosto do trabalho pelo vínculo que ele faz da engenharia e arquitetura. E a engenharia como um reflexo da arquitetura e como também um elemento arquitetônico do ponto de vista de composição. E a gente vê isso muito presente nas obras deles, é o Calatrava. Da mesma forma como os trabalhos da graduação, eu mantenho assim um certo equilíbrio, né? E não vejo assim nenhum destaque meu no âmbito local, nem de algum trabalho especificamente, né? Embora eu tenha feito trabalhos assim que às vezes parecem mais
chamativo, edifícios verticais, edifícios residenciais para alguma imobiliária, mas eu gosto muito da casa, da residência unifamiliar. Todas elas eu faço com o mesmo propósito, de procurar fazer o melhor. E nelas eu procuro ser fiel a alguns princípios, princípios não só de ordem pessoal, como de ordem profissional. Eu gosto da casa que procure explorar a natureza do local, né? Tanto do ponto de vista da topografia, como do ponto de vista da vegetação, do entorno, tanto do ponto de vista dos condicionantes naturais gerais, né? E dentro dessa ótica, eu gosto de botar materiais que se adequem bem ao clima. E dentre elas, tem muitas que eu gosto, né? Não tem um destaque exclusivo. Teve uma que ficou chamando muita atenção por um certo tempo, lá na Barra, a casa do pessoal que fez mais para passar fim de semana, mas não é uma casa que eu me preocupei em se caracterizar como casa de praia, porque, embora a proximidade da praia não caracterizava o ambiente imediato à casa com a praia. Eu fui para uma casa urbana, mas que tivesse um toque que integrasse com a natureza. E isso eu acho que eu consegui através do jardim, através de algumas aberturas, material não tão sofisticado, embora materiais bons, mas não que remetesse, que se afastasse do lado da natureza, né? Até saiu, na época tinha uma equipe de casa, arquitetura e construção, que elas faziam um tour pelo Brasil todo e eles iam selecionando algumas casas para aparecer em revista e selecionou essa da Barra. Olha, o desafio maior foi essa casa, pelo seguinte, eu fui chamado pelos proprietários para fazer o primeiro estudo para esse terreno. Então eles me mostraram o terreno, é um terreno maravilhoso, na beira de uma grota que leva para o Reginaldo, né? E ele, o proprietário, Heraldo, disse, olha, o que eu quero é aproveitar essa grota, porque tem algumas coisas que eu já plantei, eu crio galinha, gosto de criar animal, parará. E eu curti que só isso. E no momento eu comecei a demorar um pouco para dar o retorno para eles com o estudo preliminar. E mesmo assim, quando chegou o momento, eu mostrei e do estudo preliminar para o anteprojeto, fazer o projeto conclusivo, eu estava com outras coisas em paralelo e fui empurrando um pouco o prazo do trabalho dele, e eles se angustiaram um pouco e educadamente perguntaram se me incomodava dele procurar um outro arquiteto. Eu disse, putz, tudo bem, fica à vontade, porque infelizmente eu não estou podendo atender com o tempo que vocês estão querendo. Por incrível que pareça, eu vou dizer 6 anos, para não dizer 7, que é a conta do mentiroso, mas foi mais ou menos uns 6, 7 anos que se passaram e ele liga para mim. Não fez a casa e ele estava me chamando justamente para tirá-lo de um problema. O projeto era todo plano, todo nivelado, não levou em consideração em absolutamente nada do que ele tinha pedido. No final ia pegar um aterro de 3 metros e ia acabar com a grota toda, como a topografia do terreno todo. Foi quando ele, a toque de caixa, me chamou para ver se eu podia fazer um conserto no projeto dele. E eu fiz o projeto dele. Se eu dei maçada há 6 anos atrás, eu fiz esse projeto que ele hoje mora na casa em 1 semana, né? Corri para urgência, saiu mais do que o satisfatório e não fugi dos princípios técnicos que eu gosto, de trabalhar com a coberta, de integrar com a natureza.
Olha, eu sempre tive prazer de passar o que eu sabia para os outros. Desde pivete, quando começava a jogar botão. Se chegava um que não sabia, eu ensinava a jogar botão. Até hoje faço isso. Então, entrei na universidade não como docente, eu entrei na universidade como técnico em edificações, paralelamente ao curso de arquitetura. Então eu fui estudante e funcionário da UFAL ao mesmo tempo. Os dois momentos têm dois valores bem diferentes. Os dois contribuem muito para a formação e para a prática do arquiteto. No primeiro momento, o curso era mais rico do ponto de vista da experiência prática. O que tinha uma carência do lado acadêmico naquela primeira fase, não tínhamos, inclusive, as teorias do conforto ambiental, de ventilação. Na época, a gente ia muito pelo empirismo, pela experiência dos professores práticos, que não ficavam muito distantes. Hoje eu vejo como negativo esse descaso com a prática. Está se focando muito no academicismo muito grande, que distancia, inclusive, com o que o mercado precisa. Olha, as informações que nos são dadas são mais diretas e mais verdadeiras com relação à vida que a pessoa vai querer ter naquele local. Quando a gente projeta um edifício multifamiliar, a gente não tem o perfil de um morador, a gente tem um perfil da camada da sociedade, da camada econômica que aquele empreendedor quer atender. Eu vou dizer um clichê que é verdadeiro, o futuro a Deus pertence. Mas veja, a arquitetura unifamiliar, a gente vê uma interação do pai, da mãe, do filho, entra até às vezes um animalzinho de estimação e a gente cria mais aquele laço e eu acho que a margem de acerto é bem maior. O meu desejo é ter lucidez e enquanto eu tiver lucidez, por muito tempo eu estou exercendo o meu papel de arquiteto. Hoje, dentro ainda disso que eu quero no futuro, além disso que eu disse, eu pretendo, enquanto for útil à universidade, continuar na universidade. Desde que eu tenha motivação e eu não me sinta que estou sendo relegado ao depósito. Um clichê que é verdadeiro, tudo a Deus pertence.